Boa noite a todos. Estamos começando mais uma reunião científica do nosso grupo da Regional Unifesp. E quem estará hoje apresentando o tema será a doutora Júlia Vilas Boas. Ela é nossa Fellow 2024. E hoje ela falará para a gente sobre os bloqueios, tanto do infraclavicular quanto o bloqueio costoclavicular. Não só sobre a sua anatomia, como ser realizado e também as suas indicações. Então, eu passo agora a palavra para a doutora Júlia. Oi, gente, boa noite. Deixa eu só compartilhar minha tela. Tudo certo, Cris? Sim, Tá agora dando para ver? isso. Tá, beleza. Vocês estão... Tá cortando alguma parte da tela? Não, né? Tá aparecendo tudo. Tudo certo. Tá, beleza. Boa noite, gente. Meu nome é Júlia. Eu sou uma das fellows da Regional Unifesp desse ano. É um prazer estar aqui novamente, continuando o nosso estudo sobre o plexo braquial. Então, a gente já estudou anatomia, os bloqueios interescalênicos, supraclavicular, e hoje eu vou trazer aqui para vocês dois outros bloqueios, que são o infraclavicular e o costoclavicular. A minha orientadora foi a doutora Cristiane, quero deixar aqui meu agradecimento a ela, e primeiramente dizer que não tem conflito de interesse nenhum na realização dessa aula. Então, vamos lá. Antes da gente falar do bloqueio infraclavicular propriamente dito, acho interessante a gente relembrar a anatomia do plexo braquial. A Eu vou anatomia colocar o saco aqui. nunca vai deixar de Hoje, ser uma assim, João, coisa tá? complexa, né? Então, eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente repete, acho que mais a gente fixa. Então, vamos lá. O plexo braquial, ele se origina das raízes de C5 a T1, podendo ser pré-fixado quando se inicia em C4 ou pós-fixado quando termina em T1, em T2. Essas raízes, elas vão se unir para formar os troncos. Então, C5 e C6 se unem para formar o tronco superior, a raiz de C7 continua como tronco médio, e as raízes de C8 e T1 vão se unir para formar o tronco inferior. Lembrando que nessa região aqui de raízes e troncos é onde a gente vai realizar o nosso bloqueio interescalênico, certo? Os troncos, eles vão passar por detrás da clavícula, formando as divisões, que é onde a gente vai realizar o nosso bloqueio supraclavicular. E passando da clavícula, já passando ali na borda da primeira costela, essas divisões elas vão formar os nossos fascículos. E esse é o nosso objeto de estudo da nossa aula de hoje, porque tanto o bloqueio infraclavicular quanto o costoclavicular são realizados nessa altura aqui dos fascículos. Então, o fascículo posterior, ele é formado pelas três divisões posteriores dos três troncos. O fascículo lateral, ele é formado pelas divisões anteriores do tronco superior e médio, e o fascículo medial pela divisão anterior do tronco inferior. Muito bem, esses fascículos eles vão dar origem aos nossos ramos terminais, músculo cutâneo, axilar, mediano, radial e ulnar, que é onde a gente vai realizar o bloqueio axilar, que vai ser assunto das nossas próximas aulas. Outra coisa que a gente tem que relembrar aqui é que, na altura dos fascículos, a nossa artéria que está relacionada é a artéria axilar. Então, a subclávia, ela passou já por debaixo da clavícula e já se tornou artéria axilar. Então, toda vez que a gente estiver escaneando ali para procurar, seja o infra ou o costoclavicular, a artéria de interesse para a gente é a artéria axilar. Muito bem, vamos para o nosso bloqueio infraclavicular. Antes, gente, um pouquinho da história desse bloqueio. Ele foi primeiramente descrito em 1914. Eu confesso que quando eu fui buscar na literatura, eu achava que era um bloqueio um pouco mais recente, porque não é um bloqueio muito usual, né? Muito comum de ser realizado. Não é todo mundo que sabe a técnica desse bloqueio. Mas não, ele foi descrito lá em 1914. Acontece que a técnica transpeitoral, né, o que a gente usa até hoje, com injeção do anestésico ao redor da artéria, ela foi descrita só em 1967. E em 1973, a técnica foi aprimorada com o uso de neuroestimulador. De 1973 até hoje, houve várias descrições de técnicas, várias abordagens, vários tipos de agulhamento, mas o que a gente utiliza com maior frequência, e é o que a gente vai estudar hoje aqui nessa aula, é
a realização desse bloqueio na fossa infraclavicular. Então, esse bloqueio, ele é o quê? É o bloqueio do plexo braquial na fossa infraclavicular, abaixo desses músculos aqui, peitoral maior e peitoral menor. E o que seria essa fossa infraclavicular, né? Trazendo aqui um pouquinho da anatomia para vocês, é essa região aqui, ó. Anteriormente a ela, a gente viu que estão os músculos peitorais, maior e menor. Em cima, a gente tem a clavícula, lateralmente o húmero e medialmente as costelas e o músculo serrátil anterior. E é essa visão aqui que a gente vai ter no ultrassom dessa região da fossa infraclavicular. Então, novamente, os dois músculos peitorais maior e menor, a artéria, que como a gente já viu aqui nessa altura, é a artéria axilar, e nessa região, os fascículos, eles estão normalmente arranjados ao redor da artéria axilar. Então, por que eu digo normalmente? Porque a gente vai ver que tem uma grande variedade anatômica nessa região aqui, mas normalmente o que a gente vê é isso. Fascículo lateral, lateralmente a artéria, e por isso recebe esse nome. O posterior está aqui embaixo dela, e o fascículo medial, ele fica entre a artéria e a veia axilar. Quais as indicações do bloqueio infraclavicular? Como a gente está aqui a nível de fascículo, muitos dos ramos nervosos que vão inervar o ombro, eles já saíram, né? Uma região mais alta. Então, as indicações clássicas para o nosso bloqueio infraclavicular são as regiões abaixo do ombro. Braço, cotovelo, antebraço, punho e mãos. Lembrando que essa região aqui é região do intercosto braquial, que não é ramo do nosso plexo braquial. E as contraindicações, como qualquer ato anestésico, a recusa do paciente, alergia ao anestésico local e infecção no sítio de punção. Essas são as contraindicações absolutas. Existem também algumas contraindicações relativas. Então, por exemplo, coagulopatia. A gente vai ver que o bloqueio infraclavicular, ele tem um certo grau de profundidade. Eu vou abordar isso um pouco mais para frente. Então, um paciente que tem algum distúrbio de coagulação, a gente tem que pesar muito bem o risco-benefício de realizar esse bloqueio para esse paciente. Ou então, um paciente que tenha já um déficit neurológico prévio. A gente vai abordar uma fibra nervosa de um paciente que já tem déficit neurológico. Então, mais uma vez, é um caso que a gente tem que pesar muito bem riscos e benefícios, tá? E o preparo? Bom, o transdutor que a gente vai utilizar é o transdutor linear de alta frequência, né? Nosso probe reto. A quantidade de anestésico que a gente encontra descrito na literatura é de 25 a 30 ml, sendo que pode ser a lidocaína, a bupivacaína, a ropivacaína, e a concentração vai depender da duração do bloqueio que você precisa, se você quer fazer um bloqueio analgésico, um bloqueio anestésico. Então, isso vai ficar a critério do anestesista. E o posicionamento? O paciente, ele vai estar em DDH, decúbito dorsal, e com a cabeça virada contralateralmente ao lado do nosso bloqueio. Uma coisa que facilita muito para a gente é a abdução do braço a 90 graus, com flexão do antebraço. Isso não é obrigatório, a gente pode fazer também com o braço aduzido, só que quando você abduz o braço, a gente acaba alongando os músculos peitorais, né? Como se a gente esticasse esses músculos, e aí a gente traz as estruturas mais para a superficial, facilitando a realização do bloqueio. Mas, mais uma vez, não é obrigatório fazer nessa posição. O transdutor, como já falei, é o linear, e a gente vai colocar ele aqui, ó, nessa orientação sagital. Então, abaixo da clavícula e mediamente ao processo coracoide, que é o ossinho que tem aqui no ombro. E o agulhamento? Agulhamento é em plano, a direção é céfalo-caudal, e a gente vai puncionar aqui, ó, bem entre a clavícula e o probe. Qual o problema dessa punção? Muitas vezes, quando a gente está escaneando e a gente encontra a imagem bonitinha de onde a gente quer realizar o bloqueio, o probe está muito próximo da clavícula e quase não sobra espaço para a gente entrar com a agulha. E aí é descrita uma manobra chamada de heel-toeing, que ela consiste em você aliviar um pouco a pressão da parte cranial aqui do probe e pressionar um pouco mais a parte caudal. Com isso, você abre um pouco mais aquela área ali para a agulha entrar, facilitando a sua área de trabalho para a punção, tá? E o que a gente vai almejar aqui nesse bloqueio? A nossa agulha, ela vai atravessar os músculos peitorais, maior e menor,
E o nosso objetivo é chegar aqui, ó, embaixo da artéria axilar. As descrições na literatura, elas dizem que a gente pode colocar anestésico local como uma injeção única ao redor da artéria axilar, ou então a gente reposiciona a agulha e vai buscar cada um dos fascículos, né? Quando a gente faz uma injeção ao redor da artéria axilar, a gente acaba tendo um pouco mais de risco de falha de bloqueio, né? Principalmente do fascículo medial, e uma latência um pouco maior do que se a gente bloquear fascículo por fascículo. Mas, mais uma vez, podemos realizar dessas duas maneiras, as duas maneiras estão corretas. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, gente, o nosso probe, ele estaria aqui, ó, né? Nessa direção aqui, paralelo à pele. E a nossa agulha, ela tá nessa angulação. Então, reparem que existe uma angulação importante entre probe e agulha. Ou seja, eles não estão paralelos. E a gente sabe que, ultrassonograficamente falando, quanto mais paralela a estrutura tá do ultrassom, mais nítida a imagem, né? Melhor a gente consegue ver. Então, é um bloqueio considerado difícil, porque essa profundidade, com essa angulação da agulha, ela dificulta a visualização da agulha. Muitas vezes a gente só enxerga parte dela, só enxerga a ponta dela, e são nessas condições que a gente acaba fazendo uma punção inadvertida de vaso ou de outras lesões que a gente não pretende lesar. E é por isso que é um bloqueio considerado difícil e tem um certo grau, né, de uma curva de aprendizado maior, justamente por esse ângulo, por essa falta de paralelidade entre a agulha e o probe. E essa acaba sendo uma desvantagem, né, desse bloqueio, principalmente em pacientes que têm alguma condição que potencializa essa profundidade. Então, por exemplo, obesos, pacientes que têm mamas grandes, fisiculturistas, que vão ter esses dois músculos bem avantajados, né? São todas situações que tornam esse bloqueio ainda mais difícil. Buscando contornar essa falta de paralelidade entre o probe e a agulha, foi descrita uma abordagem retroclavicular desse bloqueio. E o que seria isso? Então, é exatamente o mesmo bloqueio. Reparem que o probe está na mesma posição, a imagem é exatamente a mesma, o paciente também está na mesma posição. A diferença é que a punção, ó, ela, ao invés de entrar com a agulha aqui entre a clavícula e o probe, a gente entra com ela paralelo, mas atrás da clavícula. Então, com isso, a gente tem a vantagem, né, de manter as duas estruturas paralelas, porém, a gente vai passar aqui em algum momento embaixo da clavícula, que é o momento que a gente tem a sombra acústica da clavícula, que a gente não vê onde a agulha está penetrando, né? E com isso, a gente pode correr o risco de lesar estruturas muito nobres, como, por exemplo, o nervo supraescapular, a veia supraescapular. Além disso, gente, reparem que é uma punção mais posterior. Então, esse bloqueio, essa abordagem, ela tem um risco maior de causar pneumotórax. Então, apesar da gente ter essa vantagem de probe e agulha mais paralelos, essas desvantagens dessa abordagem tornaram ela muito pouco utilizada, ela caiu muito em desuso. Lá na Casa da Mão, por exemplo, a gente não utiliza esse tipo de abordagem, a gente vai utilizar a usual mesmo. Ainda falando de desvantagens do infraclavicular, uma outra que eu já cheguei a comentar aqui na aula de hoje é essa variedade anatômica no posicionamento dos fascículos. Então, reparem aqui, ó, o fascículo lateral, ele pode estar ocupando todas essas posições aqui, ó, em amarelo. O posterior, que a gente normalmente acha que vai encontrar aqui embaixo da artéria, bonitinho, ele pode ocupar todas essas posições aqui diferentes. O fascículo medial, mesma coisa. Ao invés de estar entre a artéria e veia, pode estar ocupando todas essas posições aqui. E a própria veia axilar, gente, ó, a própria veia axilar ali na fossa infraclavicular pode ocupar posições diferentes. E isso vai dificultar nosso bloqueio, né? Porque a gente vai ter uma dificuldade maior de encontrar a imagem, de encontrar os fascículos, que a gente coloca o probe ali e não encontra o que a gente estava esperando. Outra desvantagem, nesse espaço infraclavicular pode haver septos e fáscias entre os fascículos, entre os vasos. E aí, quando a gente coloca o anestésico local, esses septos ele acaba prejudicando a disseminação do anestésico local.
E isso é um motivo, uma causa, né, uma explicação do porquê a gente injetando uma única injeção ao redor da artéria axilar, a gente tem mais risco de falha do bloqueio. Porque justamente o anestésico pode encontrar essas fáscias, esses septos, e não consegue disseminar por todos os fascículos. Aí a gente fala, né, bom, então só tem desvantagem desse bloqueio? Então, para que eu preciso aprender o infraclavicular se eu sei o supra, eu sei o axilar e o infra só tem desvantagem? Não é bem assim, né? O infra ele tem várias vantagens. Uma delas é menor ocorrência de bloqueio do freio. Como o próprio nome dele já diz, é um bloqueio que está abaixo da clavícula. E a gente sabe que o frênico, ele passa próximo, né, do plexo braquial, nessa região mais alta, né, perto dos troncos e das raízes. Então, como é um bloqueio mais baixo, a chance de bloquear frênico é muito menor. Na literatura, a gente encontra algo em torno de 3%. Mas a gente tem que ficar esperto, tá, gente? Porque pode sim ter bloqueio. Eu trouxe esse estudo aqui, ó, que foi um estudo de 2009, um relato de caso de um paciente que foi submetido ao bloqueio infraclavicular. E reparem aqui, no raio-x de tórax, a gente vê a elevação da cúpula diafragmática, né? Mostrando que houve sim bloqueio do nervo frênico. Ele até diz nesse trabalho, ele discute um pouco sobre o paciente ter alguma variação anatômica e por isso ocorreu esse bloqueio, mas de qualquer maneira, nunca é isento de riscos, né? Outra vantagem do nosso bloqueio. Diferentemente do axilar, que você necessariamente tem que abduzir o braço, aqui no infraclavicular, apesar da abdução do braço facilitar o bloqueio, você não necessariamente precisa abduzir. Então, se é um paciente que não pode mobilizar o braço, que por qualquer motivo não pode ter essa abdução, o infraclavicular vai muito bem aqui pra gente. Outras situações, por exemplo, um paciente que chega protocolado do SAMU com colar cervical politraumatizado, você não pode manipular a região cervical dele, o infraclavicular está super bem descrito agora. Ou então um paciente que vem com um acesso venoso central, você não quer manipular a região, né, por aumentar o risco de contaminação ali do catéter, pode realizar o nosso bloqueio infraclavicular, tá? E uma outra vantagem é que ele é muito bom para colocação de catéter. Então, se você quer realizar um bloqueio contínuo, o infraclavicular, ele é uma ótima opção, porque justamente pela presença dos músculos peitorais, né? Eles acabam servindo como ponto de ancoragem para esse catéter. Então, diminui o risco de locomoção do catéter, de perda de catéter. Então, vai muito bem nesse caso também. Os riscos do nosso bloqueio, né? Como quase todo bloqueio de plexo braquial, o risco de pneumotórax, lesão e dissecção da artéria axilar, que é a artéria que está ali bem perto do nosso alvo, né? E tem lesão, uma possibilidade de lesão de uma outra artéria que se chama tóraco-acromial. Essa artéria, a gente consegue ver aqui, ó, aqui é a artéria axilar, a artéria tóraco-acromial, ela é ramo da axilar. E ela emite um raminho que é chamado de ramo peitoral, ó, que é esse aqui, que ele passa entre os músculos peitorais maior e menor. E a gente precisa, né, seria o ideal a gente tentar, quando a gente estiver escaneando, tentar encontrar essa artéria antes da gente realizar a punção. Por quê? Ela pode muito bem estar no caminho da nossa agulha, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, o ideal é encontrar ela antes de realizar a punção. Agora eu trouxe aqui uma questão, gente, sobre o nervo intercosto braquial. Como eu já havia falado, né, o nervo intercosto braquial, ele não é ramo do plexo braquial, então, em nenhum dos bloqueios que a gente vai fazer, ele é bloqueado de fato, né? Ele é ramo do segundo nervo intercostal. E é justamente, né, o nervo que inerva essa região aqui alta, medial do braço, que é onde a gente coloca garrote. Trouxe essa imagem aqui da casa da mão, com a utilização de um garrote pneumático. E qual que é a questão aqui? Na fossa infraclavicular, a gente pode ter um bloqueio seletivo do nervo intercosto braquial. E como que acontece isso? Trouxe essa imagem aqui, ó. Reparem que esse aqui é o músculo serrátil anterior e esse outro músculo aqui é o peitoral menor. Se a gente coloca anestésico, se o anestésico por algum motivo entra aqui, ou se a gente colocar propositalmente entre esses dois músculos, reparem que nesse espaço, ó, ele vai chegar aqui, nesse ramo, que é o ramo cutâneo lateral do nervo intercostal, que é justamente o ramo que vai originar o nosso nervo intercosto braquial. Então,
fazendo o bloqueio na fossa infraclavicular, a gente pode sim ter um bloqueio parcial do nervo intercosto braquial. Essa era uma informação que eu não conhecia, foi estudando essa aula que eu li nos livros e achei muito interessante trazer aqui pra gente. E agora vamos falar do nosso segundo bloqueio da aula, que é o costo clavicular. Basicamente, gente, a aula de costo clavicular ela tá dada. Por quê? Esse bloqueio, ele é realizado exatamente na mesma região do infraclavicular, então a gente vai estar ali na fossa infraclavicular. A diferença é que a gente usa o probe numa orientação diferente e a punção também vai ser num local diferente. Então, aqui, enquanto no infraclavicular a gente usa o nosso probe nessa posição aqui, sagital, no costoclavicular, o paciente, repare, ele está exatamente na mesma posição, cabeça virada contralateralmente, braço abduzido a 90 graus. A diferença é que o nosso probe ele vai estar aqui, ó, nessa orientação, um pouco mais transversal, abaixo da clavícula ainda, e também medialmente ao processo coracoide. E a visão que a gente vai ter no ultrassom, ela também vai ser diferente, né? Porque a gente mudou a orientação do probe. Então, aqui, a gente encontra a artéria axilar de novo, só que ao invés dos fascículos estarem dispostos ao redor da artéria, eles ocupam essa posição aqui, ó, lateral a ela, os 3 fascículos agrupadinhos lateralmente a ela. Essa imagem lembra muito a imagem do nosso bloqueio supraclavicular. Até coloquei aqui, ó, para a gente comparar. Reparem, ó, a gente tem a artéria, que no caso supraclavicular é a subclávia, né? Não é a artéria axilar. E aqui a gente tem, ó, as divisões agrupadas lateralmente, assim como a gente tem os fascículos agrupados lateralmente. Então, é uma visão muito parecida de um bloqueio com o outro. Por isso que o costo clavicular, ele também é chamado de supra embaixo da clavícula, tá? Certo, e como é que vai ser o nosso agulhamento aqui do bloqueio costoclavicular? A gente pode agulhar de 2 maneiras. É sempre em plano, mas a gente pode ter essa abordagem aqui, ó, de lateral para medial ou de medial para lateral. Só que reparem aqui que de lateral para medial a gente já entra aqui na direção dos fascículos, né? De medial para lateral, a gente acaba entrando mais perto da artéria, né? Então, o risco de fazer lesão arterial aqui é maior. Por isso que lá na casa da mão, a gente agulha sempre dessa maneira, tá? De lateral para medial. De qualquer maneira, a gente vai colocar o anestésico aqui. Ele pode ser colocado tanto entre os fascículos numa injeção única, ou então você buscar cada um dos fascículos. E aqui também cabe uma analogia com o supraclavicular, né? De você colocar entre os fascículos o que seria um intracluster, ou buscando os fascículos ali no cantinho, como seria um corner pocket. As indicações, gente, vão ser exatamente as mesmas do bloqueio infraclavicular, porque a gente está bloqueando exatamente a mesma altura, a gente está na mesma região do infraclavicular. E os riscos, eles também são muito parecidos. Então, também tem risco de pneumotórax. Eu trouxe aqui esse trabalho, que foi um estudo em cadáver, que observou as estruturas críticas que passavam no caminho da nossa agulha. Então, a gente tem também a artéria axilar, aqui a gente tem a veia cefálica, a artéria toracoacromial de novo, e ele também descreve nesse trabalho algumas outras estruturas que foram lesadas, por exemplo, lesão de fascículo, que por injeção, punção inadvertida dos fascículos, né? E lesão também de tendões, enfim. Mas são praticamente as mesmas estruturas que sofrem risco de lesão do infraclavicular. Para fechar nossa aula, eu trouxe aqui uma discussão sobre ombro. Achei uma discussão extremamente interessante e acho muito justo trazer aqui para vocês, para a gente complementar e fechar bem essa discussão sobre o bloqueio infraclavicular. Então, a gente sabe, né, que bloqueio infraclavicular não é uma indicação usual para cirurgias de ombro, porque, como eu já falei, quando a gente está aqui a nível de fascículos, muitas da inervação do ombro, ela já saiu ali mais alta. Mas vamos voltar aqui, ó. Nessa visão anterior do ombro, reparem que a gente tem o nervo peitoral lateral e o nervo músculo cutâneo, ambos ramos do fascículo lateral. O nervo axilar e o nervo subescapular, ambos ramos do fascículo posterior. Portanto, se o infraclavicular é um bloqueio na altura dos fascículos, eu estou bloqueando esses nervos quando eu faço o bloqueio do infraclavicular. Ótimo, correto.
Mas aí, quando a gente vai aqui para a visão posterior do ombro, gente, a gente vê que a inervação principal, a gente tem contribuição do axilar, mas a principal é do nervo supraescapular. O nervo supraescapular, ele sai de tronco, né? Ele é um nervo que sai mais alto. Então, se a gente bloquear o infraclavicular, a gente não vai pegar o supraescapular. Aí, o que que a gente se pergunta nesse momento? Se eu associar um infraclavicular, que vai pegar toda essa região anterior do ombro, e fizer um bloqueio individual do supraescapular, será que eu não vou ter uma boa analgesia de ombro? Isso é o que eu quero que vocês guardem com vocês, que é o que a gente vai discutir agora com os trabalhos que eu trouxe, para a gente chegar a uma conclusão no final da aula. Então, vamos lembrar aqui que o bloqueio interescalênico é o nosso padrão ouro para cirurgias de ombro, né? Qual o problema do bloqueio interescalênico? Pacientes DPO-cíticos que têm certo grau de deficiência pulmonar, de insuficiência respiratória, eles não vão bem com o nosso bloqueio interescalênico, né? A gente sabe que mesmo utilizando doses pequenas de anestésico local, em baixa concentração, mesmo sendo guiado por ultrassom, os estudos mostram que a incidência de bloqueio difrênico nunca é menor do que 20%. Na prática, o que a gente vê é que sempre tem bloqueio difrênico. É muito difícil não ter bloqueio difrênico quando a gente realiza o bloqueio interescalênico. Certo? E o que que os trabalhos tentam trazer para a gente como alternativa? Associações de bloqueios que são poupadores do bloqueio do frênico. E é isso que eu trouxe aqui para vocês hoje. Eu analisei uma série de trabalhos, trouxe alguns para vocês aqui para a gente estudar. Então vamos lá. Esse bloqueio aqui, por exemplo, ele combina, esse trabalho, né? Ele combina o infraclavicular com o bloqueio do nervo supraescapular. E qual que é a conclusão desse trabalho? O que ele fez? Ele trouxe 66 pacientes, 33 deles submetidos ao interescalênico, e os outros 33 ele fez o costoclavicular, né? Que aqui seria a mesma coisa que o infra, e associou ao supraescapular. Os dois grupos, eles foram associados à anestesia geral. E qual foi a conclusão desse trabalho? O grupo do bloqueio combinado, ele teve exatamente o mesmo potencial analgésico que o bloqueio interescalênico, sendo que nesse trabalho, nenhum desses 33 pacientes teve paralisia hemidiafragmática. Ou seja, ele juntou o melhor dos dois mundos. Mas aí você pode falar, Júlia, mas eles foram associados à anestesia geral. Será que não tem um viés aí que está comparando esse potencial analgésico? Será que realmente é tão boa analgesia, já que o paciente foi submetido à anestesia geral? Aí eu encontrei esse outro trabalho aqui, que ele faz basicamente o mesmo bloqueio, só que associa a sedação leve. Os pacientes não foram submetidos à anestesia geral. Foram 20 pacientes submetidos a supraescapular e infraclavicular, só que também associou o cervical superficial. E submetidos a uma sedação leve. E qual foi a conclusão? Dos 20 pacientes, 19 pacientes ficaram satisfeitos com o tratamento, ou seja, o potencial analgésico foi excelente. Esse 20º paciente aí, ele foi, na verdade, retirado do trabalho porque ele não tolerou o posicionamento em cadeira de praia, então ele foi retirado, ele foi submetido à anestesia geral. E a segunda conclusão foi com relação à opinião dos cirurgiões, que consideraram esse bloqueio, que o bloqueio forneceu uma boa condição operatória. Então, voltando, o bloqueio, a associação do infra com o supraescapular, mesmo submetido à sedação, tem sim uma equivalência analgésica com o nosso bloqueio interescalênico. E aí, a outra questão é o shoulder block, né? O shoulder block, ele foi criado basicamente para esses pacientes que tinham já, né, DPO-cíticos, que não tolerariam uma paralisia hemidiafragmática, e ele consiste no quê? No bloqueio de dois nervos isolados, além do supraescapular, o bloqueio do nervo axilar. E aí a gente pensa, bom, mas ele só está bloqueando esses dois nervos, né? Todos aqueles nervos que saem de fascículo, o shoulder block, ele não contempla. Então, eu trouxe um trabalho aqui que comparou o shoulder block com essa junção, né, do infraclavicular com o supraescapular. E o que que ele mostrou? Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o shoulder block, tá? Essas siglas aqui é o axilar e o supraescapular. Vejam que houve uma analgesia pós-operatória para cirurgias pequenas de ombro. Uma baixa incidência de paralisia hemidiafragmática, né? Que é o que a gente já esperava. Mas reparem aqui, ó, que para cirurgias maiores do ombro,
ele teve uma analgesia inferior ao interescalênico. Essa aqui é a sigla do interescalênico. Então, o que a gente tira de conclusão de todos esses trabalhos? A associação do infraclavicular com o supraescapular, ela pode ter uma analgesia tão boa quanto do interescalênico e com um risco muito menor de bloqueio de nervo frênico. Achei muito interessante trazer essa discussão aqui para vocês. É claro que o interescalênico ainda continua sendo o nosso bloqueio padrão ouro, né? Porque a gente garante que mesmo as fibras mais altas aqui estão sendo contempladas. Mas eu acho que é interessante porque sempre que a gente se depara, né, com um paciente DPO-cítico, a gente ou não realiza o interescalênico, né, ou não realiza bloqueio nenhum, ou a gente já parte para o shoulder block. Então é interessante a gente ter essa aqui, uma outra carta na manga, né, para a gente saber. Bom, gente, era isso que eu tinha aqui para trazer para vocês hoje. Essa foi a bibliografia que eu utilizei. Vou deixar nosso contato aqui, tanto o meu quanto da Regional Unifesp. A gente está sempre disposto a tirar dúvidas, então podem sempre entrar em contato com a gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. São bloqueios pouco realizados, né, na nossa prática, mas é sempre interessante a gente ter um conhecimento a mais. Às vezes a gente está diante de uma situação que não dá para realizar o supra, não dá para realizar um axilar. Então, ter essa carta na manga do infraclavicular, do costoclavicular, é sempre muito interessante. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Agradeço pela atenção de todo mundo aqui e agora eu vou deixar aberto para perguntas. Oi, Júlia, Ju. muito obrigada pela aula. Olá, muito Oi, obrigada. Julia. Alô? Acho que tem Oi? várias pessoas falando ao mesmo tempo. Muito obrigada pela aula, parabéns. Eu vi que várias pessoas falaram, vou deixar a galera falar primeiro, então. Tá bom. Oi, Júlia, eu sou a Georgiana, eu faço residência em dor. Eu tenho uma dúvida em relação a se vocês consideram esse bloqueio um bloqueio compressível ou não, e em relação ao paciente em uso de anticoagulante, como que a profilático, né? Como que se vocês obedecem as mesmas regras de um bloqueio de neuroeixo, ou vocês têm usado alguma coisa diferente nesse cenário? Obrigada. Isso, Boa noite, Georgiana. O que eu achei na literatura é que, nesse caso, ele é considerado um bloqueio profundo de difícil compressão. Então, aqui entram as mesmas regras de um bloqueio de neuroeixo, tá? Paciente anticoagulado pleno ou anticoagulado profilático, a gente teoricamente, teria que esperar o mesmo tempo. Mas é aquilo que eu falei, é uma contraindicação. Fazer ou não bloqueio diante de um paciente anticoagulado ou com distúrbio de coagulação é uma contraindicação relativa, né? Então, acho que vai de anestesista para anestesista pesar os riscos-benefícios. Mas, sim, entram as mesmas indicações de um bloqueio de neuroeixo, tá? Tá ok, obrigada. Oi, boa noite, tudo bem? Takeda aqui. Georgiana, eu queria fazer uma pergunta para você. Você, como médica de dor, e eu sei que tem algumas pessoas que trabalham com dor que têm essa conduta, vocês consideram punção intramuscular como contraindicação em paciente anticoagulado? Porque, na verdade, aqui, não só pela profundidade, nós vamos atravessar dois planos musculares, que é o peitoral maior e menor. Olha, a princípio que eu saiba não, mas posso estar errada também. Não, eu só perguntei porque tinha uma conduta, eu não faço dor, então eu estou desatualizado, mas tinha uma conduta antiga que eu lembro da minha época de residência, que alguns médicos não consideravam punção de intramuscular em pacientes anticoagulados, porque não pela questão de compressão, mas porque eu podia criar realmente um hematoma intramuscular, isso poderia ter uma coleção que aumenta o risco de infecção, inflamação e tudo mais. É mais por isso a pergunta. Ah, mas muito interessante, eu vou até levantar esse questionamento, mas assim, da prática que eu tive até agora, quando foi fazer um bloqueio assim, nunca. Acho que essa questão da anticoagulação não lembro, pelo menos, de ter sido avaliada, mas eu vou questionar isso. Obrigada, bem interessante também.
Imagina, perfeito. Obrigado pela sua posição. Júlia, eu tenho duas perguntas para você. Na verdade, não são duas perguntas. Uma colocação que eu vou fazer. A Cris vai até rir na hora que eu colocar isso daqui. A segunda é realmente uma pergunta. Na primeira colocação que eu vou fazer, quando você descreve do cóccix clavicular e você fala, né? A gente sempre vai fazer em plano. E eu tenho uma característica minha, que eu gosto muito de fazer bloqueios fora de plano. Não é que é sempre a minha primeira escolha, mas entenda que eu sempre considero um fora de plano quando o agulhamento vai ser difícil, quando a minha agulha é curta, quando tem alguma coisa no meio do meu caminho do implano que vai me atrapalhar. Eu sou uma pessoa que faz infra fora de plano quando precisa, porque mas isso obviamente Experiência. demanda que as pessoas gostem de fazer o fora de plano e tem toda uma técnica envolvida por conta de estar sempre vendo a ponta para não causar lesão e tudo mais. Então é mais um comentário, né? Eu gosto e eu já fiz infra fora de plano, eu já fiz supra fora de plano, eu já fiz interescalênico fora de plano quando foi necessário. Paravertebral fora de plano, filma. Nem me fala, né, Cris? Agora sim a pergunta que eu tenho para você, Júlia, mas fica tranquila que não é uma pergunta cabulosa não, tá? Quando você descreve aquele trabalho que mostra a comparação do cóccix clavicular com o interescalênico, ele faz uma colocação que é com relação aos bloqueios, os bloqueios hemidiafragmáticos. O que ele usa, o que o trabalho usa, ou os trabalhos que você viu, como referência para diagnosticar se o paciente teve sim ou não uma paralisia hemidiafragmática. A maioria dos trabalhos é raio-x, Takeda. Tá. E tem ideia do porquê eu perguntei isso? Não. Existe uma condição que a gente não leva em consideração, mas isso pode acontecer, que são paralisias parciais do diafragma. Que não vão aparecer no raio-x. É Elas isso? até aparecem no raio-x com menor... talvez a elevação da cúpula não seja tão característica. Muitos trabalhos fazem essa comparação do bloqueio diafragmático com a avaliação ultrassonográfica de ultrassom pulmonar. Vai ver se a cúpula está mexendo ou não, e considera sim ou não bloqueio diafragmático. A mesma coisa que o ultrassom vê e que o raio-x vê, nas condições em que existe um bloqueio parcial do diafragma, esse diafragma movimenta com menor intensidade, com menor amplitude. E isso a gente só consegue diagnosticar usando aquela Prova de impedância função? Não, torácica. né? Não, é, Porque eu é lembro de porque, ter lido também sobre prova de função pulmonar, mas foi uma coisa que eu sim, li de relance, assim. as provas de função pulmonar, elas são ótimas para saber se aquela paralisia diafragmática vai ter repercussão para o paciente, sim ou não, né? Uhum. Trabalhos antigos mostram que o bloqueio do diafragma, né, eles foram estudados mais em interescalênico. Eles podem reduzir cerca de 25 a 30% das medidas de prova de função pulmonar. No entanto, a bioimpedância de caixa torácica, ele é um dispositivo com eletrodos colados dos dois lados do tórax, onde ele vai mostrar o que durante a ventilação do paciente, ele mede a impedância, porque esses eletrodos eles vão ele é colado desde do anterior até o posterior, ele é colado em faixa dos dois lados. E com a aeração pulmonar, né, ele mede se tem uma impedância maior ou menor. E o que a gente viu, isso foi um trabalho feito por uma das nossas primeiras fellows, que foi a Fernanda, com esse aparelho que ficou emprestado lá para a disciplina na época. O que a gente via é que
alguns pacientes, eles podem ter, sim, movimentação do tórax, visível ao ultrassom, porém, quando a gente avalia a bioimpedância, existe uma redução de aeração pulmonar do lado que a gente fez o bloqueio. E aí a gente poderia caracterizar que esse paciente tem um comprometimento de aeração e de ventilação pulmonar, que a gente não sabe num paciente depressítico quanto isso pode representar uma queda ou uma dependência de uma ventilação mecânica. Há muitos casos, às vezes, um CPAP ou até mesmo uma VNI no pós-operatório pode resolver, mas a gente tem que ficar atento com essas condições. Então, é importante, quando vai olhar um trabalho desses que avaliam o bloqueio diafragmático, é considerar exatamente isso. Se é um bloqueio, se é uma avaliação estática de diafragma mesmo, como raio-x, ou até mesmo com ultrassom pulmonar, que não é estático, mas em que a gente vê movimentação, por eu não ter essa quantificação de amplitude, eu posso ter um bloqueio diafragmático com comprometimento daquele lado, daquele pulmão. Tá certo? É só para Entendi. ter em mente, da gente lembrar que às vezes a gente não Legal. visualiza a paralisia diafragmática, mas tem um comprometimento pulmonar, sim. Entendi. Obrigada, Takeda. Nada. Muito bom. Takeda, como sempre, brilhando. Ainda bem que você complementou, porque realmente acho que eu nem havia comentado sobre isso com a Júlia, do trabalho da Fernanda, né? O doutorado dela, que ela colocou e fazia essa medição, né? Uma outra coisa que eu queria colocar é que ela colocou ali, né, aquela imagem que você pode pegar o ramo do nervo o ramo do o intercostal braquial, ele sai do ramo do intercostal. E você pode pegá-lo no infraclavicular. E aí levantar sobre a questão, né, que é uma discussão antiga, essa discussão sobre bloquear ou não bloquear o intercostal braquial, né, que a gente ainda lá na mão, a gente ainda faz com ultrassom. É um ótimo momento para treinar o agulhamento dos meninos. E essa discussão, vou colocar aqui, porque a Júlia não comentou, eu acho que nem sei se eu comentei com ela lá, mas a discussão é que ainda existem pessoas que defendem que você não deve bloquear o nervo intercostal braquial, por essa questão que ela colocou, né? Pela possibilidade de você bloquear esse ramo. E também a outra possibilidade é que essa dor que vem da questão do garrote pneumático, seria uma dor vascular, né? E não tão só sensitiva aqui da região medial do braço. Até porque quando a gente faz aquele bloqueio que a gente faz lá na mão do intercostal braquial, a gente pega essa região, você não dá a volta completa no braço, né? Você vai pensar, mas sim, mas os outros nervos do plexo a gente já bloqueou anteriormente. Então, só para completar, que existem pessoas e trabalhos que defendem que quando você faz um bloqueio mais proximal, ou seja, mais cefálico, então, se a gente estiver diante de um bloqueio supraclavicular, por exemplo, seria dispensável o bloqueio do intercostal braquial, mesmo ele sendo ramo de T2. E aí, assim, é uma discussão aí antiga. Lá na mão, a gente bloqueia todos os pacientes, o intercostal braquial, porque a gente usa sedações muito poucas, né? Muito baixas, é o serviço ambulatorial. E talvez, se você tiver realmente com um bloqueio aí, um supraclavicular, por exemplo, mais cefálico, e com uma bomba de fusão de propofol, por exemplo, de fato, talvez você não seja necessário você bloquear o intercostal braquial. Então, isso que eu queria colocar, que eu não sei se eu coloquei isso na outra aula, então é sempre bom a gente lembrar, porque às vezes, principalmente nesse mundo de mídias sociais, né? Às vezes uma coisa que é antiga, uma discussão antiga como essa, alguém pega e traz como uma novidade. Então, isso é sempre bom colocar. A segunda coisa, tinha uma outra coisa que ela colocou na aula. Menina, eu tinha duas coisas para falar para ela, mas agora eu me esqueci. Deixa Deixa eu para ver se então fazer mais uma colocação, Cris. pode fazer. Com relação à questão do infra,
de fazer aquela punção única, né, embaixo da artéria e fazer uma dispersão em anel ou em donut, como alguns trabalhos descrevem, para pegar os 3 fascículos, ou fazer um redirecionamento de agulha. Eu tenho visto na prática que quando a gente faz essa punção direcionada para os fascículos, então a gente entra com a agulha em direção ao fascículo lateral, injeta um pouco de anestésico, abre o caminho, vai para posterior da agulha, da artéria. Eu ultimamente tenho feito até, eu nem injeto só entre a artéria e o fascículo posterior, eu injeto abaixo do fascículo profundo, né, o fascículo posterior, e depois a gente redireciona a agulha para caudal, para pegar o fascículo medial. Quando a gente faz essas 3 injeções, eu vejo uma menor latência, que pode ser explicado por conta daquilo que a Júlia falou, de poder ter compartimentos faciais aí que a gente não vê. E a gente sabe que o infra é um bloqueio de latência ruim de todos os bloqueios. Então, talvez seja um ramo de trabalho aí de a gente fazer essa investigação, comparar a técnica só embaixo da artéria com a técnica fascículo a fascículo, ver se isso encurta a latência, poderia, ou, né, ver até outros desfechos, aumento de duração, aumento de sucesso e tudo mais. Concordo, verdade. E muitas vezes é isso que acontece, né? A gente vai lá debaixo da artéria e acaba voltando com a agulha e colocando ali entre a artéria e a veia, né? Para pegar o fascículo medial, né? Na dúvida, a gente sempre dá uma completadinha. Eu lembrei a outra coisa que eu queria comentar, que a Júlia comentou como possibilidade, né, para pacientes que a gente não queira, em hipótese alguma, bloquear o nervo frênico. Eu vou adicionar, não que seja talvez uma escolha minha, talvez se eu tivesse realmente não quisesse que dispersasse nada para o nervo frênico, eu não faria o que eu vou colocar aqui. Mas é o que tem na literatura, então a gente precisa acrescentar. Existe na literatura uma colocação do bloqueio seletivo do tronco superior, né? Ou seja, você teria que fazer só o tronco superior lá em cima e numa dose bastante reduzida. E aí, com a tentativa de que, você bloqueando apenas o tronco superior ou o supraescapular sozinho, isolado, mesmo na via anterior, quando ele já saiu e está lá quase na janela do supra, você ir lá e bloquear só o nervo supraescapular. É uma possibilidade colocada pela literatura, mas com risco maior de você bloquear o nervo frênico. Então, era isso que eu queria complementar, porque a Júlia colocou aí o costoclavicular, o infraclavicular associado ao supraescapular via posterior, e só para complementar, né, em pacientes, em pacientes que a gente não queira bloqueio do nervo frênico, mas existe também a possibilidade do bloqueio seletivo do tronco superior, com volumes bem baixos. E aí eu tenho que ter cuidado, porque também tem um trabalho falando que acabou escorrendo um pouquinho para o nervo frênico. Então, isso aí ainda existe uma polêmica, mas eu preciso acrescentar aqui, porque existe literatura, ou o bloqueio seletivo do nervo supraescapular via anterior. Você vai só nele, lá na janela já do supraclavicular. Também com um risco maior do bloqueio do nervo frênico, mas são possibilidades que existem pela literatura, tá bom? Só para complementar. Certo, Beleza? obrigada, Falei Cris. demais? Não, eu que falei demais, nossa. Não, foi muito bom. Foi muito bom. Não, é que essa discussãozinha aqui do final da aula é muito muito legal. boa. Sim. Porque a gente vai somando vivências, né? Você vê, o que o Takeda colocou é muito real, né? Quando você bloqueia fascículo, a latência é menor, né? E você se garante, entre aspas, de que aquilo vai dispersar, né? Então, intuitivamente, muito raramente a gente faz só a injeção única abaixo da artéria. Geralmente a Exato. A gente gente vai volta, atrás de cada fascículo. vai e vê dispersar, né? A gente quer o anestésico Uhum. lá banhando tudo. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Tá Oi, todo mundo gente, eu quieto? tenho uma dúvida. Uma dúvida não, na Não. verdade, um questionamento. Oi? É o Marcelo. Oi? Tudo bem? Primeiramente, só agradecer aí a Júlia, foi uma baita aula, muito boa.
Na verdade, é um questionamento que eu tenho, Cris, e Júlia. Por exemplo, na prática, assim, a gente vê que o infraclavicular já fica um pouco mais restrito a algum perfil de paciente, né? Os pacientes mais magrinhos, como a Júlia colocou aí, às vezes o paciente mais obeso, mamas mais densas, acaba dificultando. Então, a gente acaba fazendo menos na prática. E o costoclavicular, ainda menos prática tem, né? Então, acho que nesse tempo todo, acho que eu vi uma vez só ser feito, o infraclavicular mais vezes. Mas, assim, pela aula, pelas imagens que a Júlia trouxe para a gente, parece que, assim, você faz um agulhamento que já vai praticamente direto em direção aos fascículos. Os fascículos já estão todos ali agrupadinhos, todos juntos, numa região que é contrária às artérias, então, teoricamente, o risco de punção ali é menor. Mas aí ficou esse questionamento assim, por que que o costo clavicular ele é menos executado do que os outros, assim? Olha, na minha opinião, eu vou até deixar a Cris complementar depois, mas quando eu fiz, as vezes que eu fiz costoclavicular foram poucas também, mas a minha maior dificuldade foi encontrar a janela do costoclavicular. Tanto é que primeiro a gente achou do infra, e aí o infra estava bonitinho, e aí na hora que você reposiciona o probe para procurar o costoclavicular, a imagem dele não ficou bonita. A gente fez o costoclavicular, mas a gente complementou depois os nervos distais, assim, porque a gente não ficou satisfeito, sabe? Não parecia que teve uma dispersão bonita, o agulhamento também não tinha ficado muito legal. Também era um paciente, né, relativamente obeso, então isso dificultou também. Mas da minha vivência, o que eu achei mais difícil do costoclavicular foi justamente isso, encontrar uma imagem bonita dele, sabe? Essa foi a minha maior dificuldade, mas a Cris pode falar melhor sobre isso. O Marcelo, o costoclavicular, na verdade, tem um pessoal que, quem gosta, faz muito. Nós, do nosso grupo, a gente não gosta muito desse bloqueio. Então, isso é uma questão, digamos, mais particular nossa. Então, acaba que a gente forma vocês com o que a gente gosta, né? E nós gostamos mais do infra. Tá, mas o pessoal, a gente tem um grupo que é super amigo nosso, que é o pessoal da Wave Us, lá de Fortaleza, da Dani, as meninas lá, eles amam o costo clavicular e eles passam, é um grupo que passa bastante catéter. Tanto no costo quanto no infra, o catéter, ele loca muito bem, tá? Então, assim, eu prefiro realmente o infra, a gente já fiz, acho que com a Júlia, acho que umas 2 vezes o costo, e talvez, realmente, né, talvez não tenha sido o paciente mais magrinho do planeta, porque era a situação que dava para eu cavar para a Júlia, vamos embora fazer um costo aqui. Vamos Mas tentar aqui. lembrando que nós estamos na primeira semana de junho também, né? E, e é isso, né? As pessoas que defendem o costo, defendem ele porque se sentem mais apto pela questão da paralelidade da agulha, que ele é comparável, entre aspas, ao supra abaixo da clavícula, com o ônus, que aí você dá mais próximo da pleura, né? Mas é isso. Eu acho que eu concordo com a Júlia na questão de que nem sempre a gente consegue visualizar tão bem os fascículos. Às vezes você visualiza muito bem e às vezes não. Mas isso também é uma questão extremamente relativa, tanto da questão do paciente, da sonoanatomia daquele paciente, e também eu acho que a questão também de experiência, tá? É um bloqueio que a gente não faz tanto, e quando a gente vai fazer, a gente ainda prefere fazer o infra. Eu amo o infra, entendeu? Então, toda vez que tem alguém comigo, eu falo, vamos fazer um infra. E, é muito isso, né? Porque o Takeda ama infra. Por exemplo, eu nunca deixei a Júlia fazer um fora de plano, mas se ela tivesse entrado com o Takeda, eu teria feito vários fora de plano, inclusive infra, né? Então, existe também essa questão. Então, não necessariamente o costo é menos feito, não. Tem gente que faz muito mais costo do que infra, tá? Então, a gente tem que deixar isso claro, né? Senão vocês saem com a cabeça nossa, tá bom? Entendi, obrigado, pessoal. É Imagina. mais institucional, assim, né? Vai mais da experiência de cada um, de onde cada um é formado. Entendi. Eu acredito. É igual o hack, a punção mediana e paramediana. Por exemplo, eu amo paramediano.
entendeu? Eu só faço para mediana, faço mediana se for um paciente mais obeso, né? Mas eu amo para mediana. E lá na escola, por exemplo, a maioria dos residentes gostam de mediana. Então, isso vai muito da formação, né? Mas eu acredito que todo mundo tem que saber todos. Porque eu lembro muito bem, vou dar um exemplo, uma vez eu entrei com o Guilherme num paciente especial, eu não lembro se ele era PC, mas ele era ele tinha várias contraturas e restrições, então ele ficava com o bracinho assim. E aí eu lembro que o Guilherme estava super animado, achando que ia cavar um infra ali, porque o paciente era super magro, né? E tinha até uma questão de perda muscular. E aí ele foi querer olhar o infra desse paciente. E, gente, não dava para ver a imagem, porque apesar dele ter perda de massa magra e ser muito magro, e ele tinha várias contraturas assim, a gente não conseguia nem visualizar a artéria, né? É lógico, era um paciente especial, um paciente difícil. E no fim, a gente acabou fazendo um supra. E ele quando viu o paciente na RPA, ele falou assim: Cris, a gente vai fazer um infra. E depois, quando a gente foi olhar, não ia rolar, a gente acabou fazendo um supra. Então, o que eu quero colocar nessa história é que essa ideia de que o infra vai ser fácil no magro e não sei o quê. E esse paciente era magérrimo, mas ele tinha outras questões musculares e que não dava para fazer o infra nele. Então, sempre é bom a gente saber mais de uma técnica, porque você nunca sabe o que você vai encontrar pela frente. Então, você sempre tem outras ferramentas para trabalhar, isso é muito bom. Tá bom? Julinha? Oi. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, vamos encerrar, então. Júlia, muito obrigada, parabéns. Eu espero, né, que a gente tenha conseguido explicar aí e tirar a dúvida de todo mundo. Uma excelente noite e até semana que vem ou na próxima, tá bom? Um beijinho. Obrigada, Cris. Boa noite, gente. Até mais. Obrigada. Tchau, Boa noite, tchau. obrigado, valeu.